Olá, família! Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais extraordinárias e reveladoras da Bíblia. A noite em que Jesus caminhou sobre as águas, já se imaginaram no meio de uma tempestade, em um pequeno barco, e de repente, verem alguém andando sobre as ondas como se fosse terra firme, é uma imagem poderosa. E a história por trás dela é ainda mais. Vamos nos transportar para aquela noite. Os discípulos tinham acabado de presenciar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão de mais de 5.000 pessoas foi alimentada, e a euforia era contagiante. Jesus, percebendo que a multidão queria coroá-lo rei à força, instruiu seus discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele subia ao monte para orar sozinho. Imaginem a cena: o sol se pondo, a brisa começando a soprar mais forte, ou os discípulos, provavelmente exaustos, mas ainda maravilhados com o milagre que viram, começam a remar. Mas o mar da Galileia era conhecido por suas tempestades repentinas e violentas. E foi exatamente o que aconteceu. O vento se tornou um vendaval, e as ondas castigavam o pequeno barco, jogando-o de um lado para o outro. Eles estavam no meio do lago, lutando contra a tempestade por horas. O medo, a exaustão, e talvez até o desespero, começaram a tomar conta deles. Onde estava Jesus? Por que ele os mandou para o meio dessa fúria da natureza? É nesses momentos de maior dificuldade que nossa fé é verdadeiramente testada. Não é mesmo? Quantas vezes, em nossas próprias tempestades, nos sentimos sozinhos e questionamos onde Deus está? Então, no meio da escuridão, entre a quarta vigília da noite, que seria algo entre 3 e 6 da manhã, eles veem algo inacreditável. Uma figura se aproxima, caminhando sobre as águas turbulentas. O pânico se instala. Eles gritam de medo, pensando ser um fantasma. É uma reação humana e compreensível. O que eles estavam vendo desafiava todas as leis da natureza e toda a lógica humana. Mas imediatamente, uma voz familiar e calma corta o barulho da tempestade. Coragem, sou eu, não tenham medo. Era Jesus. A presença dele trouxe uma ordem instantânea ao caos emocional deles. A voz que acalmou seus corações era a mesma que mais tarde acalmaria a própria tempestade. Nesse momento, Pedro, sempre impulsivo e cheio de fé, tem uma reação surpreendente. Ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus, com uma palavra simples, mas cheia de poder, responde: Vem. E Pedro sai do barco. Por um instante, ele faz o impossível. Ele também caminha sobre as águas, com os olhos fixos em Jesus. Mas então, Pedro desvia o olhar. Ele começa a sentir a força do vento, a ver a imensidão das ondas ao seu redor. Ele tira os olhos do mestre e foca na tempestade. E no momento em que o medo supera a fé, ele começa a afundar. Em desespero, ele clama: Senhor, salva-me! Imediatamente,